Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo para mais uma aula. E nessa aula nós vamos falar sobre o lobo temporal, ok? Então vamos lá, Lázaro, onde fica? Então ele fica localizado na parte lateral inferior do cérebro, abaixo do lobo frontal e à frente do lobo occipital. Então essa parte verdinha aqui para que nós possamos identificar. Então vamos lá, lobo temporal. Ele está ali responsável pela memória e emoção. Nós vamos entender por quê. É responsável por processar memórias, emoções, audição e compreender a linguagem, ok? Então, quais são as funções dele, Lázaro? Aqui bem rápido, ó. Memória, armazenar e recuperar lembranças e experiências. Então, está responsável ali também pela audição, processar os sons e interpretar o que ouvimos. Então, está responsável de compreensão da linguagem. Então, ele ajuda a entender o significado das palavras e frases, então, nas nossas emoções. Então, ele participa do processo e regulação das emoções. Então, nós vamos entender por quê. Então, há essas estruturas aqui, o hipocampo e a amígdala, ela fica aqui dentro dessa área. Então, o hipocampo, ele grava memórias, ele é responsável por transformar experiências em memórias de longo prazo. É óbvio que, deixa eu colocar essa câmera aqui, ó, para não atrapalhar. É óbvio que para que nós possamos ter uma memória de longo prazo, precisa de repetição para que o cérebro ele grava, tirando da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E nós vamos ver isso também para frente, daqui umas aulas para frente. Então, dentro dessa área aqui, nós também temos a amígdala. Então, ela é responsável pelo sistema ali, podemos dizer, um sistema de alarme, né? Medo, prazer, emoção. Então ela processa emoções intensas como medo, prazer, raiva e felicidade. Então, e também ele está responsável onde eu está ele é responsável, perdão, melhor dizendo, por onde eu estou no mundo. Por quê? Porque o hipocampo ele vai trazer para você memórias de localização, por exemplo, se você for em um local. E quando você chegar lá e vai te localizar, por exemplo, quando você nunca foi num local e você está indo pela primeira vez, então ele está ali naquela memória de curto prazo. Então, para você sair dali, você vai ter que ter uma memória para de onde eu vim, para que você possa sair. Se for um local já recorrente, né, e você já vai ter aquela memória de longo prazo, você já vai ter rapidamente, você vai sair, você vai olhar, né, identificar onde é que você tá e você pega e vai embora. Então, ele tá responsável por quê? Por causa das memórias que são guardadas aqui. Então, mas se você também for num local e esse local te trazer algumas memórias, e essas memórias pode acionar a amígdala cerebral, porque pode trazer algum prazer, uma sensação, uma satisfação de estar lá, né, uma emoção de você ter retornado àquele lugar, aquele local, e pode trazer também um medo, né? Pode ligar o medo, então vai depender do que você viveu naquele ambiente. Então por isso que está tudo correlacionado aqui. Então quando você lembra, você pode acionar o medo, prazer, emoção, por quê? Porque está tudo trabalhando junto nessa área. Então, é por isso que ele também é responsável, eh, o que eu sinto e como reagir, porque depender da memória que você resgatar pelo ambiente que você está, vai acionar que se for o medo, automaticamente vai preparar o corpo para agir. Se for um prazer, você vai ter aquele relaxamento e aí vai vir o quê? Emoção, a pessoa pode ficar emotiva, pode chorar, os olhos lacrimejar e por aí vai. Então, está tudo trabalhando junto, ok? E qual é um problema também que pode gerar, por exemplo, quando a pessoa, não vou falar muito isso aqui, mas só para dar uma pinceladinha, por exemplo, a pessoa lembra de algo ruim que ela viveu, que está lá no hipocampo gravado, e aí aciona um medo de uma fase que você viveu. Por mais que você não está perante uma uma ameaça real, visível,
mas é uma ameaça de lembrança que você teve, automaticamente, mesmo assim, como o cérebro ele não consegue identificar o emocional, né, o que você está pensando com aquilo que é real, automaticamente ele vai preparar o corpo para agir ou se defender. Então ele vai liberar esses hormônios. Então por isso que desgasta muito quando uma pessoa ela tem memórias emocionais de traumas, memórias emocionais de que ela sofreu. Então, quando essas memórias vêm, aciona o que? O medo. E automaticamente a pessoa libera literalmente os hormônios que vai fazer com que você se defenda. Então, ou seja, pode liberar ali, depender o cortisol, adrenalina, noradrenalina. Por isso que às vezes as pessoas dá crise de ansiedade e por aí vai. Por quê? Porque não é uma ameaça, podemos dizer, real, mas é uma ameaça no campo das emoções, no campo da mente. Então aí vira uma batalha, ok? Mas nós não vamos tratar desse assunto aqui agora. Vamos lá, para que nós possamos encerrar. Em ação no dia a dia. Como ele trabalha? Ouvir música e entender a letra, né? Ali é questão né, de milésimo, né? Entender histórias e conversas, lembrar lembrar de momentos importantes da vida, sentir e expressar emoções, associar experiências passadas com decisões atuais. Então, quando não funciona bem, as dificuldades que nós temos: primeiro, dificuldade para lembrar de coisas; segundo, problemas para entender o que ouvimos ou para se comunicar, né? Terceiro, identificar irritabilidade, perdão, ansiedade ou mudanças emocionais intensas, medo exagerado ou reações emocionais desproporcionais, ok? Então vamos lá, ele conecta o passado com o presente e dá significado ao que você ouve, lembra e sente. Então ele está aqui correlacionado com essas coisas que nós já falamos, mas eu aprendi que a forma que nós conseguimos memorizar é com uma repetição. Quanto mais nós repetimos, quanto mais nós conseguimos memorizar. Nós vamos, né, até para nós poder ressignificar as coisas, para nós criar novas conexões neurais, nós precisamos de repetir. Então, quando nós repetimos, nós gravamos mais rápido. Então, por isso que eu coloco assim umas coisas repetitivas para que você possa ler, gravar, identificar. Então, quando falar de lobo temporal, você vai lembrar dessas 2 estruturas que estão nessa área, lembrando da hipocampo, amígdala cerebral, você vai lembrar de memórias, você vai lembrar dessas reações de medo, prazer, emoções, ok? Então, o lobo temporal transforma experiências em memórias. E aí é lançado na memória de longo prazo. Então vamos lá. Dá sentido aos sons, às palavras e às emoções. Então, níveis equilibrados trazem boa memória e aprendizado, audição clara, comunicação eficaz, emoções equilibradas, decisões melhores. Ok? Então, essa foi a nossa aula do lobo temporal. Te espero você na próxima aula.